Bom dia, meus irmãos e amigos que nos acompanham no canal do YouTube da Igreja Batista Independente Bonfim Paulista. Uma grande alegria estar novamente aqui com vocês, trazendo a sequência do estudo de Tiago que nós estamos fazendo expositivamente, versículo por versículo. Nesse estudo de hoje, o título dessa mensagem é Veredito. Sabemos que veredito é a decisão judicial sobre uma causa. A sentença judicial, baseada em uma lei. É sempre assim que o juiz julga. Qual veredito Deus, o Criador, vai proferir ao julgar sua vida? Tiago começou o capítulo 2 de sua epístola ensinando sobre o pecado da acepção de pessoas. Ele mostrou que é completamente inconsistente, é incoerente uma pessoa se chamar de cristão e ao mesmo tempo agir com favorecimento para alguém e um tratamento medíocre para outra pessoa. Deus quer que favorecemos todas as pessoas. Deus quer que tratemos com cortesia nosso semelhante, independente de raça, de nacionalidade, de cor de pele, de posição social, de classe econômica, de sexo ou qualquer outra diferença que possa existir entre as pessoas. Deus quer que amemos o próximo. No estudo de hoje, Tiago continua ensinando sobre o pecado da acepção de pessoas. E agora, meus irmãos, ele vai falar das consequências do cometimento dessa transgressão. A culpa que a pessoa tem quando favorece alguém em detrimento de outra pessoa. E eu quero afirmar nessa mensagem que Deus sempre julga os pecados dos seres humanos. Qual lei Deus usa para julgar o pecador? Hoje, estudaremos as 3 leis que Deus usa para julgar os homens. A primeira é a lei da amabilidade. Eu leio para vocês Tiago 2, capítulo 2, versículo 8. Veja só o que a palavra de Deus diz. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, está vendo o termo lei aí? Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. A primeira lei, a lei real, a lei soberana, a lei que governa todos os relacionamentos humanos. Ame o próximo, Deus está falando, e tudo estará bem com você. Esse é nosso dever, nossa obrigação, oriunda da própria criação humana. Ame o próximo e tudo estará certo. Você lembra de Caim? Não amou o próximo. Não amou a seu irmão Abel. Foi julgado por essa lei e condenado. Ele deveria amar o seu irmão Abel e o matou. Daqui a pouco nós veremos outra lei na Bíblia. A lei de Deus na Bíblia que condena os pecadores. O Pentateuco, Gênesis, Levítico e os demais livros. Veja só o que Paulo disse em Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quem ama sempre cumpre a lei de Deus. Não erra, não peca e por isso não pode ser condenado. Quem ama, quem age em amor, cumpre a lei. O problema disso, como veremos, é que não conseguimos amar sempre. Até as pessoas mais próximas
nossos parentes, nós negligenciamos o amor a elas. Amor não é sentimento, amados. Amor é atitude, é ação, é desejar o bem, é agir para o bem, é favorecer a pessoa para a honra e glória de Deus. Nós não conseguimos amar o próximo sempre. Esse é um grande problema. Eu sempre coloco, você que nos acompanha em nossa igreja local, uma frase depois das mensagens. Ame. Quem age com amor nunca erra. Está em dúvida sobre o que fazer? Analise. O que eu vou fazer? Eu estou tratando com amor essa pessoa? Jesus esclareceu no Sermão do Monte que nós pecamos até em pensamento, interiormente, com o coração. Isso está lá em Mateus 5, 28 e 29. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo disse. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Deus condena o pecador ao julgar com a lei do amor, porque todos falham nisso, em vários momentos da vida. Sim ou não? Você tratou sempre com amor o seu pai, a sua mãe, você honra eles, você age em favor deles, você o respeita, o seu esposo, a sua esposa. E as pessoas que Deus coloca na sua vida, o seu vizinho, o seu chefe, o seu subordinado, como é esse relacionamento? Você observa o que Tiago, inspirado por Deus, tem falado aqui? Se você ama o seu próximo, essa é a lei real. É a lei que governa todos os relacionamentos. Porque o ser humano foi criado para amar. Amar o próximo e a Deus. Infelizmente, nós somos obrigados, se formos sinceros, a dizer que falhamos, pecamos, não agimos sempre com amor. Somos culpados. E imagine o Deus que é todo justo, todo santo. Ao analisar a vida de cada pessoa, ele vai ver falha aqui e ali. Você agiu com ódio aqui, você agiu com inveja ali, você não amou esse, você tratou com desprezo aquele, você fez a acepção de pessoas ali, você foi egoísta em tal situação, em tais situações. Não, você não amou o próximo como deveria. Veredito de Deus, culpado por não amar. Às vezes até a esposa, às vezes o esposo. Então, nesse primeiro ponto, o ensino que eu quero trazer para cada um que me ouve nessa manhã é: eu reconheço que sou culpado de não amar o próximo como deseja Deus. Reconheça isso. É o primeiro passo para você crescer em honrar a Deus, crescer em santificação, ser transformado à imagem de Jesus. Nós já vimos que Deus usa a lei da amabilidade para julgar os homens. Mas também o Senhor vai usar outra lei para condenar os homens. Esta é a lei da impossibilidade. Eu leio para vocês Tiago 2, do versículos 9 a 11. Olha só o que Deus está nos falando. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Está vendo a lei aqui, novamente? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás.
Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Eu chamei essa lei de lei da impossibilidade, porque é impossível para o ser humano cumprir a lei de Deus no Pentateuco, na lei escrita, nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, resumida nos 10 mandamentos. É impossível, como o Senhor Jesus nos esclareceu, alcançar o padrão de Deus por meio das obras, nossas ações, no sentido de cumprir esta lei. Tiago está se referindo à lei da palavra de Deus agora, e eu a chamei de lei da impossibilidade. Ninguém, durante toda a vida, consegue cumprir toda a lei de Deus. Veja Romanos 3,10, o veredito de Deus, ao analisar a humanidade. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Aos olhos de Deus, não existe ninguém perfeito, exceto o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, mas porque ele satisfez Deus, porque ele foi aprovado por Deus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje Jesus Cristo é um Deus vivo que pode salvar o pecador. Aos olhos de Deus não existe ninguém perfeito, só Jesus Cristo. Por que uma lei se ninguém consegue cumprir? Por que o soberano Deus? Por que Deus, o Criador, deu essa lei? Você já pensou nisso? Veja só o que a palavra de Deus diz. Romanos 3, versículos 20 e 23. Eu leio para os irmãos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E agora o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero destacar 3 informações neste texto. Primeiro, diante de Deus não existe pessoa que será justificada por cumprir toda essa lei. Porque ninguém cumpre, né? Ninguém consegue alcançar o padrão de justiça de Deus. Segundo, a lei torna conhecido o pecado, né? É a resposta para a pergunta. Por que Deus deu uma lei se ninguém consegue cumprir? Para que o ser humano entenda que ele é pecador, transgressor, não alcança o padrão de Deus. A lei torna conhecido o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade. Em terceiro lugar, esse texto de Romanos 3 nos ensina porque ninguém será justificado, porque todos pecaram. Qual o veredito, então? Qual a sentença de Deus para a humanidade, ao analisá-la, a humanidade, ao julgar a humanidade como juiz que é em relação à sua própria lei? Olha só o que Deus fala, Romanos 6, 23a. Porque o salário do pecado é a morte. E sabe, meu amado que me ouve, não é só a morte física, não, que o homem está sujeito, que é a separação do nosso corpo, da parte material humana, da parte imaterial, a alma e o espírito. Nós estamos sempre, em nossa peregrinação, em nossa vida, indo a velórios e vemos lá corpo de pessoas mortas serem sepultados, voltando ao pó. Mas a Bíblia fala de uma outra morte, a pior morte, a segunda morte. Vejam o que a palavra de Deus fala em Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Eu leio. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Triste. Triste. Aqui está a condenação eterna.
o homem, conforme a palavra de Deus nos ensina, ou ele será salvo e irá pela presença eterna de Deus, ou ele estará condenado, perdido, para sempre, lançado no inferno e depois no lago de fogo. Não existe uma terceira opção. Seu nome está escrito no livro da vida, porque Deus dá um presente para o ser humano. Eu vou ler Romanos 6:23 agora, todo ele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, meu amado, você que me ouve, os nossos pecados nos separam de Deus, mas Deus tem um presente para nós. E ele enfatiza, ele está falando assim, olha, eu tenho um presente para te dar, e eu vou falar ainda, o presente é gratuito, é de graça, não custa nada. Deus não precisava falar isso, porque já é presente, já é um dom, uma dádiva. Mas ele quer enfatizar que não é pelas obras, que nós não conseguimos pagar a nossa salvação, realizá-la. É Deus que nos dá de presente pela sua graça um favor imerecido. E esse presente é a vida eterna, não a vida que se perde. Alguns creem na perda da salvação. Isso não existe. Quem é regenerado tem o poder de se tornar filho de Deus. E Deus te dá uma vida eterna. E há alguém, há uma única pessoa que está segurando esse presente para você. É o Senhor Jesus Cristo. Há uma esperança para você de ter a vida eterna. Pegue o presente, aceite o presente, receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida. O segundo ensino que eu quero deixar nesse texto é que eu e você temos que reconhecer que somos culpados por não cumprir a lei de Deus e confiar em Jesus Cristo para a nossa salvação e ter fé nele e clamar a ele e invocar a ele, porque a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já vimos que Deus usa a lei da amabilidade e a lei da impossibilidade para julgar os homens. Mas também o Senhor usa, em terceiro lugar, a lei da liberdade para salvar os homens. Vamos ler Tiago 2, versículos 12 e 13. E vamos entender, que lei é essa? Que lei é essa da liberdade? Veja. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Oh, meus amados, eu destaco, assim falai e assim procedei. Os crentes devem viver aquilo que falam. O crente não é hipócrita, não é um artista, não é um encenador, não vive para agradar os homens. O crente vive para agradar a Deus, um Deus que é onisciente, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. É assim que o crente deve viver, para agradar a Deus e não homens. Por isso, o crente, o verdadeiro regenerado, quem nasceu de novo, fala e age. Jura e cumpre. Faz uma aliança com Deus e persevera. Está entendendo? Não é só falar e não fazer. Isso não é ser cristão. Jesus disse, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Mateus 14. Qual a lei da liberdade? Que lei é essa? Que lei que é essa que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Ou seja, o juízo de Deus é impedido por meio de sua misericórdia. Olha que maravilha ser julgado por uma lei dessa.
é essa? Eu quero ser julgado por essa lei. Uma lei onde, porque Deus é misericordioso, Ele não vai me julgar. Não é a lei do amor que eu falho. Não é a lei do Pentateuco, dos 10 mandamentos que eu também falho, que eu não consigo cumprir. É outra lei. Uma lei em que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Eu quero essa lei. Mas antes de saber desta lei, precisamos entender que todo homem precisa ser liberto. Você que me ouve, talvez precise ser liberto. E aí você vai falar assim, mas do quê? Eu não sou escravo. Eu sou até bem financeiramente. Vejam o que Jesus esclareceu, que todo homem precisa ser liberto, em João 8,34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Que pecado tem te escravizado? Talvez a idolatria, por amor a algo, a uma religião, a um ídolo que não é Deus. Talvez o ídolo do seu coração é a sua profissão, seu filho, seu carro, seu clube de futebol, o seu lazer. Será que é um ídolo que está na frente de Deus na sua vida? Talvez o sexo, talvez o álcool, talvez as drogas. O que tem te escravizado? Será que você precisa ser liberto da escravidão do pecado? Jesus, nesse texto, agora nos versículos 32 e 36, diz o que liberta o homem. Veja, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Quem liberta é o Filho de Deus, Jesus, que também é a verdade. No mesmo Evangelho, no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, Jesus é o único caminho a ser seguido. Jesus é a única verdade a ser crida. Jesus é a única vida a ser vivida. Não há outro mediador, ele é o único. Não seja enganado por religião, por homens. A palavra de Deus, que é a verdade, diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Que ninguém vai até Deus, senão por ele, pelo caminho que é ele. Em João 17:17, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fala assim, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ô meu irmão, ô meu amigo que me ouve, a palavra de Deus é a verdade. Deus vai julgar segundo essa palavra. Não é a religião. Não é o que diz esse ou aquele homem, mas a palavra de Deus. Dito isto, agora sim podemos responder: qual é a lei da liberdade? Qual é a lei que a misericórdia triunfa do juízo? Qual é a lei que o juízo de Deus é impedido por meio de sua misericórdia? O apóstolo Paulo responde que lei é essa. Olha só, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Quem está em Cristo não tem condenação. A misericórdia triunfa do juízo. Oh, glória a Deus. Eu quero ser julgado por essa lei. Eu serei julgado por essa lei. Mas como estar em Cristo? Pastor André, o senhor está falando que o senhor é bom? Não. Eu estou falando que eu estou em Cristo. Eu estou falando que eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu estou falando que Jesus é meu Senhor.
Eu estou falando que eu recebia Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador lá em 1987. E Deus me deu o poder de ser feito filho de Deus, porque eu criei no nome de Jesus Cristo, porque eu recebi Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Mas há um texto muito esclarecedor sobre essa questão. Como ter os seus pecados justificados? Como ser declarado justo aos olhos de Deus pela sua misericórdia? Olha só, eu vou ler Romanos 3, versículos 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero destacar alguns ensinos nesse texto. A justificação, em primeiro lugar, é gratuita. Novamente, não custa nada, não tem como comprar, é presente de Deus. E é pela graça de Deus, nós lemos aí no texto. Graça é um favor imerecido. Eu não mereço, eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus, que é misericordioso, me deu e eu peguei esse presente. Você também pode pegar. Existe redenção. A redenção. O que é isso, pastor? Jesus pagou o resgate para libertar a minha escravidão no pecado, a sua. Como isso, pastor? É pela fé no sangue. Que sangue? No sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Ele morreu em meu lugar. Esse é o pagamento, essa é a propiciação. Nossa, pastor, que palavra difícil. Sim, porque Deus é justo. A ira de Deus contra o pecado exige um pagamento. E o pagamento é a morte. E Jesus Cristo, que é todo santo e todo justo, morreu por nós, satisfazendo completamente a lei de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus contra o pecado. A fé no sangue de Cristo, a obra de Cristo, que foi derramada na cruz. Deus é justo. Sabe por quê, irmãos e amigos? Porque o pecado foi pago. Deus pode perdoar o pecador com base no sacrifício de Cristo. E porque a obra de Jesus foi perfeita, foi suficiente, Jesus foi ressurreto entre os mortos. Deus deu vida àquele que é a vida, àquele que a morte não podia conter, aquele que é todo santo. Mas Deus é justificador de quem? Diz o texto que acabamos de ler, daquele que tem fé em Jesus. Então, o que fazer? Você que me ouve, que quer ser julgado por essa lei, a lei da liberdade, o que fazer? Romanos 10, 9 e 13 diz, a saber, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia que Jesus pagou por seus pecados, morrendo na cruz. Creia que Jesus é Deus vivo e pode te salvar, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Ore, clame, invoque a Deus. Entenda que os seus pecados, você que me ouve, te separam de Deus. Mas Deus, o Senhor, salva todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, em sinceridade de coração, com arrependimento e fé na pessoa de Jesus. Jesus é quem pode te libertar da escravidão, do pecado da incredulidade, da escravidão que te prende, dos teus pecados que me ouvem.
Decida. Eu invoco a Jesus para a salvação de meus pecados, pela palavra de Deus. Nesta manhã, nós vimos 3 leis que Deus julga o homem. A primeira, a lei da amabilidade. Nós vimos que não conseguimos amar sempre. Decida. Eu reconheço que sou culpado de não amar o próximo como deseja Deus. Ore a Deus para amar mais. Nós vimos a lei da impossibilidade. A palavra de Deus, os 10 mandamentos. Decida. Eu reconheço que sou culpado por não cumprir a lei de Deus. Nós acabamos de ver a lei da liberdade. Oh, eu quero ser julgado por essa lei. Que a misericórdia de Deus triunfe. Que eu não sou condenado, porque Deus é misericordioso. Eu quero e eu vou ser julgado com base nessa lei. Por quê, pastor André? Porque um dia eu invoquei Jesus Cristo para minha salvação. Eu confiei nele, eu me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida, recebendo Jesus Cristo como Senhor, único Senhor e suficiente Salvador. Ore a Deus. Peça a Deus para Ele escrever o seu nome no livro da vida, para Ele te salvar, te livrar da condenação eterna. Decida. Eu invoco a Jesus para a salvação de meus pecados, pela palavra de Deus. Deus os abençoe. Pai, obrigado por mais esse estudo. Use a tua palavra para edificar e para salvar almas, vidas que o Senhor ama, homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes. No nome de teu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Eu peço que você nos ajude remetendo, enviando esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva em nosso canal. Dê lá o like no vídeo. E também ative o sininho, porque queremos proclamar a palavra de Deus. Nos ajude. Deus os abençoe.